Questão 48. Bora lá, hein? O que ela vai dizer aqui pra gente, ó? O homem e a terra, a indústria e o comércio. Beleza? O homem e a terra, a indústria e o comércio. Uma mudança na produção dos espaços ocorrida no contexto apresentado foi. Então, mais uma questão que relaciona ao espaço, né? No caso, o espaço geográfico, agora sendo mudado, mais uma vez, uma questão de espaço geográfico, espaço, né? Remetendo ali a um recorte. E aí, dentro disso, é uma questão que vai remeter também à agricultura, né? Então, já são temas que são muito fortes, né? Até quando a gente vai olhar aqui, né, dentro desse fundamento, das questões aqui que a gente está fazendo, não sei se vocês estão percebendo isso, né? Mas olha para o Enem 2023, para o Enem 2024 e para essa prova aqui. Todas as 4 provas que a gente fez essa semana, elas seguiram ao mesmo padrão. Choveu questão de agricultura e choveu questão de espaço geográfico. Tanto que a única questão de geografia que eu postei no canal foi de agricultura, porque ela é a mais importante de todas, né? Não tem nenhuma outra mais importante, a agricultura é a mais importante de todas. O combustível mineral constitui tal vantagem para a indústria que as fábricas e dependências deveriam forçosamente, segundo parece, agrupar-se em torno das bacias olíferas. No início do século XX, então é importante o recorte do tempo, né? Foi assim que se repartiu o trabalho. As cidades industriais espremem-se nas vizinhanças das minas. A população nelas amontoa-se em multidões densas sobre um solo enegrecido pelos resíduos do carvão, sobre um céu fulginoso, onde se busca um vão discernir o sol. Pessoal, o recorte mais importante, o início do século XX, tá? O início do século XX. Aqui ele está falando sobre combustível mineral, ele está falando sobre pessoas, ó, como está se organizando, né, essas carvoarias, as vizinhanças das minas, multidões densas sobre o solo enegrecido. Dentro desse contexto, a gente está pensando aqui, a indústria e o comércio vai dizer, uma mudança na produção dos espaços ocorrida no contexto é o quê? A gente entra no momento aqui, né, que a gente pode até citar que é um avanço da industrialização, certo? Esse avanço da industrialização, ele vai vir junto com a ideia do êxodo rural, tá? A população saindo do campo e indo para a cidade. E esse fomento da cidade, ele vai ser fomentado justamente pela indústria, justamente pela mineração, pela extração. A mudança da produção do espaço ocorrida no contexto apresentado foi o quê? Letra A, diminuição das linhas férreas, mas isso não faz nenhum sentido, né? E aí você falou assim, isso não erro mais. Eu te expliquei ainda sobre o café, né? Que foi a expansão do café. E o motivo da expansão do café foi conectar os portos, né? Você integrar o interior da nação com o meio urbano, né? E aqui nesse momento a gente está tendo uma expansão nesse período. Então eu não posso, por exemplo, colocar nesse período que isso diminuiu as linhas férreas. Renato, mas está sendo construído ali, algo perto ali, né? Das minas, a indústria, beleza, mas esse carvão ele vai para onde? Esse carvão ele vai ser usado aonde? Todas essas minas, essas extrações, elas não têm que chegar em algum porto, algum navio e ser mandada para algum lugar? Para essa exportação? Esse carvão, o cara tá trabalhando ali, ele tá cultivando, ele vai fazer o quê? Vai fazer um churrasco? Ali onde ele mora? Sim, tá aproximando, tá criando aqueles centros ali, etc. Mas tudo está sendo extraído. Vai ser feito ali, vamos fazer um grande churrascão. Vamos juntar a agropecuária e o carvão que juntaram. Não, vai ser exportado. E vai ser exportado para onde? Tem que ser enviado lá para um porto. E depois para um navio. Então, para isso, a gente precisa conectar. E para onde vai vir? Vai ter lá a Maria Fumaça, vai ter lá as ferrovias indo. Né? É a grande nuance que você tem que ir pensando sobre as questões. Então, aqui já erra, né? Agora, a letra B. Criação de reservas ambientais. Aqui, tá? A B seria a mais absurda de você marcar, tá? Por quê? Porque reserva ambiental, num contexto de industrialização, não faz nenhum sentido. A gente vai falar sobre discussões de reservas ambientais na contemporaneidade, é algo moderno. É algo que a gente começa a se preocupar com a natureza. Até 1960, 1970, a gente não estava nem aí. A gente tinha uma lógica, né, ali utilitarista, que a gente pode dizer, né, a mercantilização da natureza, onde a gente vai extrair ao máximo para a nação presente, para a população ali. Então a gente não está nem aí para reserva, para meio ambiente, para efeito estufa, para aquecimento global. Isso nem entrava em pauta de discussão. Quando a gente pensa aqui em século XX, a gente não estava nem aí para poluição de água, de rio, de solo, de nada, entendeu? O maior objetivo era expandir ao máximo, desmatar ao máximo, extrair o máximo da natureza para desenvolver. Então, qualquer questão que você relacionar, e essa questão, ela esteja falando aqui, por exemplo, uma mudança na produção do espaço ocorrida, criação de reserva no século XX, com certeza não, entendeu? Uma mudança, talvez, seja do século XXI. Talvez, se você pensar aqui, né, em 2010, 2005, nos anos 2000, agora, região do Mato Piba, né? A gente pode pensar em criação de reservas, mas no século XX não pode, tá? Não está errada. Letra C. Redução da densidade demográfica, justamente o que o texto diz o contrário. Porque reduzir a densidade demográfica é você espalhar essa população.
Aqui a gente está tendo uma concentração da densidade demográfica, porque as pessoas estão se concentrando em centros, né? É aqui que vai aumentar muito a concentração demográfica em regiões como o Centro-Oeste, Centro-Oeste não, região como o Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Porque as pessoas vão migrar para lá, vão sair do campo e vão ir para essas regiões, e ali ocorre um adensamento, né? Um aumento da densidade demográfica ali, certo? Grandes metrópoles surgindo. Letra D. Substituição do sistema de navegação? Claro que não. O sistema de navegação continua forte até hoje, né? Porque o sistema de navegação, ele é intercontinental, né? Ele vai de um continente ao outro. Não é porque eu estou expandindo no continente que eu vou substituir a necessidade de eu fazer a exportação. E essa exportação vai ser através de navios. Letra E. Intensificação do processo de urbanização? É claro, é a única resposta possível para quando a gente pensa no século XX, né? Ou até mesmo quando você pensa uma consequência das revoluções industriais, né? Do avanço da industrialização, da modernidade. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.